sem dúvida que ele seria apoiador do Inominável e seria o caos. Obviamente que seria só mais um para nossa infinita lista de memes dos órfãos da democracia, mas ele teria arranjado umas boas confusões na web. Eu tenho um defeito muito grave, quer dizer tudo que eu penso. Ele engrossaria uma massa de maricona fascista que se posiciona como exemplo de gay aceitável para os héteros. Em todo o seu tempo de vida, Clodovil foi um prato cheio para a população cis heteronormativa, Os héteros, né? que usavam e usam até hoje, depois de morto, como exemplo do que poderia ser tolerável sendo gay. Contra cotas raciais, ou seja, Racista, contra a inclusão de imigrantes, ou seja, xenofóbico, contra a legalização do aborto, ou seja, misógino, e cristão de bem. E era contra movimentos políticos que lutavam pelos direitos dos LGBTs, ou seja, homofóbico, Clodovil tinha eloquência na fala, tinha educação, leituras, instrução, era cosmopolita, multitalentoso e se valendo disso ele fazia as pessoas tomarem como verdade todos os absurdos que ele dizia em rede nacional. Suas frases e vídeos são citações até hoje nas redes e a gente vai ver alguns aqui e entender por que ele não é um exemplo do que a gente deveria ser ou seguir. E pensem que durante os acontecimentos dessas últimas eleições em que a gente teve a Cássia Kiss rezando terço ajoelhada no asfalto, filósofo defendendo a terra plana, médico famoso prescrevendo remédio de verme para um vírus mortal, ele certamente seria um nome de peso anti-vacina provavelmente e que tiraria da catacumba ainda mais esses velhos caquéticos e suas opiniões criminosas. Afinal, o que Clodovil deixou de herança para a comunidade e como seria se ele vivo estivesse? Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal Biquarentona, especialista em mariconas. E sim, estamos começando uma série de vídeos sobre mariconas da história, então dá logo o seu like, segue o canal, deixa o comentário e não esquece que o Pix está aqui embaixo no descritivo, manda uma graninha, ajude o canal a fazer vídeos legais toda semana. Mas eu acho o seguinte, essa é a minha opção de vida, mas tem muito homossexual casado que tem filho, quer dizer... Mesmo os novinhos que seguem este canal não precisam de tanta apresentação sobre quem foi Clodovil e sobre a sua relevância para a cultura pop no Brasil. Porque muito além de ser o primeiro homossexual assumido a ser eleito deputado federal no Brasil, ele já era um mega estilista de moda, grande nome entre as celebridades e ele teve programas de TV em diversas emissoras. E foi demitido de todas elas. E por conta de suas falas e declarações e opiniões grosseiras e gratuitas, ele colecionou processos por difamação e injúria. Então a gente se questiona, por que tanta gente adorava o Clodovil e o tomava como um gay passável, especialmente na época de ouro de sua vida, que não era muito fácil, os anos de 1970 e 1980. Essa história de ele ser um exemplo ganhou força nos últimos anos, aqui nos atuais, porque Clodovil tinha ares fascistas. Defendia a burguesia, era classista e odiava o fato de ser gay. Por isso ele sempre defendeu publicamente uma caça aos direitos dos LGBTs. Esse negócio de homossexual querer direitos é besteira. Continua achando... Continua. Mata Suplicy tá fazendo a liga oportunista. Ele acreditava que defender direitos de minorias é oportunismo. Por isso ele atacava muito a Marta Suplicy. Daí a gente vê que todo o terror que a gente viveu recentemente não é novo. Há 30 anos já havia um monte de gente achando que indígenas e quilombolas não deveriam ter terra, que as minorias têm que acatar a decisão das maiorias e que os LGBTs não deveriam ter direitos garantidos pela Constituição, porque é contra Deus. Vem com essa conversa de que os homens têm o direito de se casarem com os homens. Contrariar uma coisa de Deus, que loucura é essa? Que direito é esse? Cheirinho de necrotério aí, recente, hein? Vocês estão assim no ar, sentindo alguma coisa que recentemente a gente viveu? Entendem agora porque ele passou a vida inteira se odiando? Porque ele achava que ele era uma aberração, que ele tinha um defeito que não era bem visto pela sociedade e pela igreja. E era exatamente isso que fazia ele ser querido. Quando você baixa a cabeça e diz para a sociedade, eu vivo uma vida errada, eu não mereço os direitos de vocês, então por favor me deem ração. A sociedade aceita aquele pet, dá ração para ele não morrer de fome, e se ele desfrutar de algum talento, os héteros carregam esse
esse pet como um chaveiro, assim era Clodovil. Vivia de ração e era um chaveiro. Nessa entrevista com a Marília Gabriela, criatura essa que eu particularmente tenho as minhas ressalvas, não apenas por ela concordar com todos esses absurdos que o amigo dela falava, mas também por aquela entrevista humilhante que ela fez com a Roberta Close, em que ela a constrange até não poder mais. Olha só o que ela diz após a fala do Clodovil sobre os direitos. É verdade o que o Clodovil tá falando, é incrível. Você é conservador nisso. Eu me lembro de um jantar e aí você virou na sala e declarou: pra mim é isto, é um homem e uma mulher casados. Marília Gabriela achava lindo o Clodovil dizer que família era aquilo, homem e mulher casados pela bênção divina. Ela enalteceu a opinião do Clodovil usando como exemplo o casamento dela, que era modelo de sociedade e que achava aquilo autêntico nele. Em especial quando ele diz que não há necessidade de gays quererem direitos para não agredir a sociedade. Olha só o delírio que ele sustentava sobre direitos das pessoas. A sociedade vai se sentir agredida porque aquela lésbica vai usufruir dos mesmos direitos que todo cidadão usufrui. Eu não tenho nada contra o homossexualismo nem nada. Eu só acho que algumas coisas você não pode fazer para não agredir, porque não há necessidade de agredir nada. Então vocês percebem o quanto de tristeza e dor residia na cabeça e no corpo do Clodovil simplesmente por ser gay? Ele é a personificação da homofobia estrutural internalizada. Ele refletia a culpa cristã em todos os atos de existência dele, porque pra ele era errado ser o que ele é e que ele era. E tem vídeos e mais vídeos meus aqui nesse canal mostrando gays evangélicos que juram ter renunciado ao pecado e que se mantêm celibatos, e até aqueles que deixaram de ser gays. Que acreditam que foram curados. O sexo em si não era um tabu na vida do Clodovil. Ele falava abertamente sobre homens bonitos, sobre namoro. A questão era ser conservador, adjetivo este que ele repetiu a vida inteira. E a gente precisa dar uma olhadinha sobre o que de fato é ser conservador. Então vamos para aquele momento que a gente adora neste canal. Bicha rasa não se cria. O conservador tem aversão a mudanças. Ele não aceita que estruturas sociais sejam alteradas, nem que essas alterações sejam para melhorar a vida das pessoas. O conservador se apega a estruturas medievais ou muito antigas de família, religião, comportamento, cultura, trabalho, distribuição de renda, posição social, e usa o escopo de que quem tem que estar bem, já está bem. O restante que lute para alcançar esse local. Então qualquer coisa diferente daquilo que é norma, fere o mundo em que o conservador vive. Como, por exemplo, o conservador acredita que o casamento entre pessoas LGBT vai acabar com a raça humana porque pessoas do mesmo sexo não fazem filho. Eles acreditam que um indígena não precisa ingressar na faculdade, porque o mundo deles é o meio do mato. Ou que as mulheres são inferiores intelectualmente porque as grandes invenções da humanidade foram feitas por homens. Eles passam a vida em boate, passam a vida procurando gueto, passam a vida em sauna. Pô, por que eu não vou pra igreja? Pô, por que eu não vou pra igreja? Clodovil, que foi adotado pelo casal Hernandes, afirmou que aos 13 anos viu seu pai tendo relações sexuais com outro homem. Eu tô passada, chocada. Um cunhado, irmão da dona Isabel, e que nunca tocou no assunto com seu pai, e por causa desse episódio, ele teve um norte na vida dele, abre aspas. Mas devo o norte da minha vida ao meu pai, apesar de nunca ter gostado muito dele. Digo isso porque a primeira vez que vi um homem com outro foi o meu pai. Eu tinha 13 anos e nunca o desrespeitei. Quando tinha 15 anos de idade, o Clodovil foi indagado pelo pai se ele era homossexual, mas não chegou a responder a pergunta, de modo que o assunto nunca mais voltou à família. Clodovil afirma ainda que certa vez respondeu de maneira meio atravessada por pai e levou dele um forte tapa na orelha que o deixou com um problema auditivo. Ou seja, um homem cheio de traumas sobre sexualidade e que apanhava do pai da infância não poderia ser um adulto diferente. Quer dizer, até poderia, mas as chances de se tornar um homem azedo, cheio de ódio e rancor que ele se tornou, eram muito grandes. E a gente tá falando aqui de ter um pouco de empatia. Que eu achava que ser homossexual era uma coisa que era contra Deus. Porque eu sempre achei que o homem nasceu pra mulher e a mulher pro homem. Uma questão de procriação. Ele achou a vida inteira, tá? Mesmo depois de assumido que era uma burrice. Ele perpetuou a ideia por muito tempo, mas tentou se redimir quando eleito deputado com um projeto que assegurava a união estável entre pessoas LGBT. Mas isso não fez dele um Marte. Porque mesmo ele tendo escrito esse projeto, ele ainda destilava o veneno dele contra as lideranças que estavam iniciando os processos de mudança de nome na certidão. Ele criticava as pessoas do mesmo sexo se beijando em público, porque para ele isso era uma afronta. E disse até o fim da vida que se pudesse escolher, teria nascido alemão, branco, de olhos azuis, com um pau grande, para atender os requisitos sociais e ser feliz. Ser
feliz. Tem um vídeo dele que fala isso, mas eu não pude colocar aqui porque acabou pegando direitos autorais. Eu só acredito na relação de homem com mulher. Todo mundo que me conhece bem sabe disso. Só este relacionamento traz almas ao mundo, que é a grande missão. Esse vídeo foi postado na página do Eduardo Bolsonaro no Facebook. E a legenda diz: Clodovil homossexual raiz. Veja como se comporta um homossexual de verdade, que assume suas posições como verdadeiro homem e não se vitimiza buscando compaixão em virtude de sua orientação sexual. Mas, gente, vamos lá. Que LGBT busca compaixão em virtude de sua orientação sexual? Só os gays confusos como Clodovil. Porque quem tá resolvido com a sua sexualidade, número 1, não ataca a comunidade a troco de nenhum retorno. Número 2, não busca compaixão de hétero, porque ela não serve pra nada. A gente tá vivendo aqui há séculos sem a compaixão, às vezes até dos nossos pais. Imagina a compaixão das pessoas da rua de hétero desconhecido. Mas o hétero acredita que a gente tá aqui constantemente buscando aprovação para nossa existência limitada. E o Clodovil passou a vida buscando sim. Ao contrário do que o Carlos Bolsonaro diz na sua legenda, ele tinha uma profunda infelicidade romântica. Tanto que na entrevista ao Abu Janra, ele diz, abre aspas, eu nunca me apaixonei, porque isso é burrice, e eu não quero depender de ninguém que me aceitasse. Era tão ruim pra ele ser gay, que alguém se apaixonar por ele seria por pena, por piedade, por compaixão. Nesse mesmo vídeo tem um trecho que Jair Bolsonaro, então deputado do PP pelo Rio de Janeiro na época, fez um elogio ao Clodovil por este assumir que não era capaz de discutir alguns assuntos políticos e diz algumas falas homofóbicas. E o Clodovil agradece. Pega o papel, pergunta quem é ele, agradece por ele ter chamado ele de burro e dito que era muito importante que ele tivesse consciência de que crianças não vissem ele na TV ou não vissem ele em público se beijando. Eu também não posso colocar esse trecho aqui porque eu vou levar strike, mas vocês vão olhar na descrição do vídeo aqui embaixo. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela. É que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Acho que com esse trecho aí a gente precisa muito falar sobre orgulho. Nesse vídeo Clodovil ataca a parada do orgulho, como era comum ele fazer, e obviamente que a gente traça um recorte com aquilo que mais o último governo atacava em sua campanha, que eram as lutas da comunidade e principalmente a parada, que é um evento, porque a luta é história, é conquista na lei, nos hospitais, no mercado de trabalho, enfim, a parada é só uma festa. E quando uma pessoa LGBT, no caso gay, diz que não tem orgulho de ser gay, ela tem orgulho de ser o que ela é, fazendo a distorção do corpo e do ser social. Então a gente precisa olhar para como as estruturas políticas construíram essa ideia de que é possível ser uma pessoa, um indivíduo alheio à sua sexualidade. Não é possível, porque a pessoa hétero não se desconecta da sua heterossexualidade em nenhum momento. Então por que nós LGBTs temos que nos desconectar da nossa sexualidade para viver uma realidade que a gente tem orgulho? Porque só é aceitável ser homossexual se a gente viver uma realidade próxima deles. E Clodovil obedeceu essa cartilha em cada detalhe. Olha o que ele diz aqui. Nesse dia da decisão, eu optei pelo Leonardo da Vinci ao invés de optar por um travesti de rua, por exemplo. Nada contra ninguém, não é isso não. Ele recortou a ideia de elite gay, contrapondo Leonardo da Vinci, que era um gay assumido no século XV, super ousado, com as travestis que vivem em situação de rua hoje. Não é louco, não é delirante que alguém não tenha consciência de que ser travesti em situação de rua não é uma opção? É uma leviandade dizer que ele escolheu se parecer com um artista renascentista de muito sucesso na época. Sim, Da Vinci desfrutou de suas benesses de sua arte, a se parecer com pessoas em situação de insegurança alimentar, por exemplo. Quem é que escolhe isso, cara? Qual é o ser humano que faz o comparativo tão vil, tão baixo, usando como exemplo pessoas cuja expectativa de vida é de 37 anos? E essa é a premissa do fascismo, do que a gente viveu nos últimos 4 anos nesse país, posicionar as minorias como pessoas sem nenhuma qualificação, sem importância, sem relevância, e que precisam ser dizimadas porque são um problema social. E elas são um problema social, mas porque o Estado não garante direito de sobrevivência a elas. Tem uma fala dele que diz o seguinte, abre aspas, eu não vou baixar os olhos para Deus, eu vou olhar para ele e perguntar, por que eu nasci gay? Qual a razão de eu ter nascido assim? E só permito esse assunto com Deus. É interessante que ele se fechou pro mundo. A revolta dele com a sexualidade era tão forte, tão insana, que ele se recusou por toda a vida a receber ajuda, mesmo tendo amizades como Hebe, Elis Regina, que eram mulheres que amavam os gays, os homossexuais, e lutavam por eles, tinham vozes por eles. Ele se negou a compreender que ele era absolutamente normal e que sim, ele deveria ter orgulho de ser gay, porque não é possível desconectar o corpo da orientação, você é aquilo e pronto. Ele disse em entrevista no Abu Janra que ele não fazia terapia, que ele não procurava psicólogo, que ele não precisava disso, que o problema dele era uma questão entre ele e Deus.
Esse vídeo não se destina a narrar as tretas do Clodovil com as personalidades de TV, falar das ofensas gratuitas que ele fazia a mulheres, a fetichização de homens pretos, de seus processos judiciais ou fofocas com outros artistas, mas sobre como ele via o ativismo LGBT e como seria se ele estivesse vivo hoje, durante esses 4 anos de trevas que a gente sobreviveu, nós que estamos assistindo a esse vídeo. Porque 700 mil pessoas nesse período morreram de uma única doença por falta de um remédio que já existia. E o elitismo que o Clodovil tanto pregava e tinha orgulho foi que fez com que pessoas ricas tivessem balões de oxigênio em suas casas, mas pessoas pobres, como em Manaus, por exemplo, morressem sem sequer chegar ao hospital. Para Clodovil, ter dinheiro não era um privilégio, mas uma conquista. E política se fazia para quem tinha conquistas. Pois por que governar para quem não tem nada, para quem não ganhou nada? Clodovil, enquanto classista assumido, odiava as minorias. Eu gosto de trabalhar com gente que tem garbo, que tem fineza, que tem elegância. Eu tenho pavor de pobre. Pobre só sabe comer e cagar. Clodovil morreu em 17 de março de 2009 por complicações de um AVC aos 71 anos. E pasmem, ele nasceu num dia 17 e morreu num dia 17 com a idade de 71, que ao contrário é 17. Que bobagem! Mas pra quem é supersticioso, toma aí esse gatilho, hein? Sim, ele seria sem sombra de dúvidas um aliado do lado de lá, onde mulheres e pretos são pessoas inferiores, onde garimpeiros precisam extrair o ouro em terras indígenas e onde ser gay é uma vergonha pra família. Deixou, infelizmente, um legado de frases com sentido absurdo para que essas pessoas levianas hoje as usem pra nos atacar, pra nos ofender e dizer que somos menores e que só seremos respeitados se formos iguais a eles. Clodovil deixou um legado de desesperança para quem ainda tem dúvidas sobre sua sexualidade e sofre com disforias de todas as formas. E tomara que chegue o tempo em que as pessoas parem de usá-lo como exemplo daquilo que a gente tem que ser, porque cada um tem que ser o que é, com suas cores, seus afetos, e tem o direito constitucional de amar, de beijar e de existir de igual para igual com todas as outras pessoas, independentemente de suas frescuras e de suas subjetividades. Muito obrigado para quem chegou até o final desse vídeo, dá um like, segue o canal, deixe o seu comentário, sempre com respeito, tudo é muito moderado aqui. Deixem sugestões de outros gays da história que vocês queriam ver uma análise se ele estivesse vivo nos dias atuais. E ó, não esquece, tem um Pix aqui de baixo, se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa com ele, manda uma graninha, é muito importante pra gente continuar fazendo vídeos novos toda semana. E agora estão passando 2 vídeos muito legais aqui pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo da titia Bi Quarentona, até o próximo, tchau!